Olá, eu me chamo Johan e vamos hoje apresentar o trabalho da disciplina de Introdução à Engenharia Elétrica em conjunto com a de Algoritmos. Os componentes, além de mim, são Josean, Joanderson e Valesca. Agora eu vou transmitir a tela para que seja apresentado um slide da apresentação do nosso trabalho. Projeto Arduino, Sistema de Controle de Presença de Animais. O que é? O nosso projeto com Arduino é um sistema de controle de presença de animais. Ele foi feito com um multímetro, 2 LEDs, 3 resistores de 220 ohms, um Arduino Uno R3, uma protoboard, um LCD 16x2 e 2 sensores de distância ultrassônicos. Esse projeto serve para nos informar a presença ou ausência do animal em determinado cercado. Por exemplo, se um fazendeiro todos os dias coloca suas vacas para irem tomar água fora do cercado, mas sempre suspeita que nem todas elas estão voltando, esse programa vai facilitar muito a vida dele, já que ele nos mostra a quantidade total de animais que saíram ou entraram nesse curral. Quando um animal sai do cercado, o contador vai para 1. Quando o animal entra novamente, o contador volta para 0, indicando que não há animais fora. Se o número que estiver no contador for diferente de 0, está faltando animais voltar para o cercado. Aqui é uma imagem ilustrativa do cercado. Tem que ser um cercado totalmente fechado, com apenas uma saída ou entrada. Os sensores funcionam da seguinte forma. Cada um tem um setor circular, que é o seu raio de captura. Esses sensores não conseguem detectar nada com distância inferior a 2 centímetros deles. Isso não será um problema para a gente, já que os animais que iremos trabalhar são de grande ou médio porte. Depois de muito estudo, conseguimos simplificar a forma para saber a localização dos sensores na cerca. Você primeiro deve instalar o primeiro sensor em qualquer ponto do lado A. No caso, o lado A seria algum dos lados da cerca. Fará uma abertura de 15 graus em direção à própria cerca que ele está instalado. No ponto que acabar essa abertura, você seguirá até o lado oposto e instalará o segundo sensor no lado B da cerca. Isso garantirá que o raio de captura do primeiro acabe exatamente no início do raio de captura do segundo sensor. Nosso projeto obteve 3 versões, assim tendo uma evolução. Na versão 1, o projeto foi representado genericamente simulado com botões. Na versão 2, o projeto foi simulado com 2 sensores de distância ultrassônico distanciados entre si. E na versão final, a gente continuou com os 2 sensores, só que aderindo à exclusão do espaçamento. Na versão 1, a gente inicialmente utilizou os botões de forma genérica para contabilizar animais. Assim, clicando no botão, seria contabilizado. Na versão 2, a gente substituiu esses botões por sensores de distanciamento ultrassônico. Na segunda imagem, a gente percebe que na extremidade tem um espaçamento vazio, onde os sensores não capta o animal. No caso, ia dar um problema nesse espaço. Já na versão final, que seria a versão 3, a gente alterou a localização desses sensores para ficar do lado oposto. E assim, quando um raio termina, o outro já inicia. E entre eles não tendo um espaçamento vazio. Na versão 2 e na versão final, apresentamos pontos negativos, que seria um animal por vez, e o sensor tinha que ser programado para ser na altura do animal, no caso, o menor animal que tivesse no cercado. E o terceiro é que ele detecta qualquer objeto. No caso, se uma pessoa passasse na frente do sensor, ele seria contabilizado como um animal. Bom, agora eu vou ficar com a explicação do código. Eu vou utilizar de um método que é muito conhecido, que é o fluxograma, para a explicação de uma forma mais simples e sucinta do nosso projeto.
Primeiramente, nessa caixinha aqui que tem uns traços na forma vertical, ela simboliza um pré-processamento, ou seja, algo que vai acontecer de forma obrigatória antes de começar realmente o programa, ou seja, colocamos uma mensagem de boas-vindas. Depois vem o nosso primeiro processo, que é a verificação dos sensores, se pelo menos um deles está ativo. Ele nos leva para a primeira condição, que é a verificação do elemento na área de detecção. Todos esses losangos significam condições. Se não houver elemento nas áreas de detecções, então ele volta de novo para o nosso loop, que é a verificação dos sensores. Se houver, ele vai verificar o próximo movimento do animal. Se ele, agora vamos para a condição, ele continuou o percurso, se não continuou, vá de novo para o nosso loop, verificar o sensor de novo. Mas se ele conseguiu completar um movimento correto, veja qual é o outro. Nós temos que verificar duas vezes, porque temos dois sensores no projeto. Se na próxima condição ele não continuou o projeto, vá de novo para verificar os sensores e ver o que aconteceu. Agora, se ele conseguiu, significa que ele passou por os dois da forma correta e vamos contabilizar nesse processo um elemento no nosso contador, que vai mostrar na próxima etapa, que essa caixinha aqui significa uma informação, no caso o diálogo, que é mostrar o contador no nosso LCD, simbolizando se quantos animais entraram, se um animal, esse contador nesse processo aqui anterior, ele contabiliza se ele estava saindo, que um saiu, se estava entrando, que um entrou, e depois ele mostra em seguida e vai novamente o nosso loop de verificação dos sensores. Ele só vai sair daí quando o utilizador desligar o programa. Agora eu vou mostrar de forma bem por cima o código, porque não temos tanto tempo. Se vocês quiserem, podem olhar no último link do slide o local onde fica o nosso código. Primeiro foi feita a inclusão das bibliotecas, essa Liquid Crystal para facilitar a utilização do LCD. Depois fizemos umas definições chamando esses nomes por tal porta. Agora porta significa, eu posso chamar por esse nome. E poderia usar de outras formas. Para facilitar a utilização dos sensores ultrassônicos, ao invés de repetir várias vezes um código, já que eu não vou utilizar só um, eu utilizei o método de classes. Eu criei uma classe para facilitar a utilização. Em vez de eu repetir tudo isso, eu consigo adicionar um novo sensor ultrassônico no meu projeto com apenas 2 linhas de código. A primeira, antes mesmo do setup, eu faço a instanciação do meu objeto de acordo com o construtor. O construtor é um método especial que ele é utilizado para instanciar um objeto a partir de uma classe, no caso a distância. E o nosso construtor, ele sempre vai ter o mesmo nome da classe, que no caso é a distância. Eu só passo aqui os argumentos que eu escolhi. O primeiro ser o pino do trigger, depois o pino do eco, uma variável que vai guardar a distância máxima que eu quero analisar. Na vida real você colocaria a distância da largura da cerca. E depois uma porta que ele mostraria, ele daria um sinal, se ele ativava ou desativaria. E aqui dentro do loop, a gente faria a atualização do valor do sensor. Nós vamos precisar dessas 2 linhas para adicionar qualquer outro sensor, graças a essa classe. Depois eu fiz a adição de algumas variáveis, configurei o LCD e no setup eu coloquei aquele para processamento de mensagem boas-vindas e depois uma mensagem fixa. Depois vem toda a estrutura lógica para saber se tudo está funcionando corretamente. Vocês podem analisar isso com calma. E enfim, a amostragem do contador para facilitar a leitura. E é isso que eu posso falar do código no momento. Bem, agora vamos fazer uma simulação do projeto no Tinkercad. Bom, o animal pode fazer vários movimentos. Ele primeiro pode ativar o sensor 1 e acabar voltando, fazendo com que esse sensor seja desativado. Isso indica que ele entrou, mas saiu.
ele não completou o seu movimento. Ele também pode ativar o sensor 1, logo em seguida ativar o 2, ir para o 2 e acabar voltando para o 1 e desativar os outros dois sensores agora. Isso significa que ele não completou o circuito também e não será contabilizado. Mas ele também pode ativar o 1, ativar o 2, desativar o 1 e desativar o 2, que significa que ele saiu do cercado, ele completou o movimento. E o display no display será mostrado, será contabilizado o animal. E esse display, caso o animal volte, o valor irá para 0. Como foi feito agora. E também podemos falar que o multímetro e o LED não são essenciais para esse projeto, porque são meramente para questões de acessibilidade. Agora foi feito apenas alguns movimentos para demonstração do LCD, que foi contabilizado agora 0, que significa que todos os animais estão dentro. Também utilizamos o monitor serial apenas para saber o que acontece no código, que na praticidade, na vida real, não será utilizado o monitor serial. Bom, isso foi a nossa apresentação do projeto